Eu estive uma vez num encontro muito grande, com muitas pessoas, e lá havia 10 pregadores. E esses 10 pregadores foram muito usados pelo Senhor. Não tinha uma palavra que tu pudesse dizer, isso aí, essa não foi muito boa, essa aqui foi fraca, essa aqui não me tocou muito. Todas as palavras eram impressionantes, como Deus usou cada uma daquelas pessoas. E no meio disso houve também muita manifestação do Espírito Santo, muitas curas, muitos milagres. Mas chegou na última noite, era muita gente, então foram fazer um agradecimento para os voluntários. Só de voluntários eram 300 pessoas. E aí foram dar livros e agradecimento, foi aquela turma, era aquele agito, aquela gritaria. E depois do louvor, depois do tempo de louvor, e a reunião tomou um rumo muito estranho, até que decidiram mudar tudo aquilo no meio, e aquelas pessoas saíram para receber seus presentes lá fora. E o pregador da última noite, que já tinha falado outras 2 vezes, ele trouxe uma rápida exortação sobre nós respeitarmos a presença do Espírito Santo. E foi impressionante, porque aquela noite realmente foi uma noite que não fluiu. Teve muita gente que foi curada, e o Senhor falou, mas de fato, aquele ambiente ficou de alguma maneira contaminado, de alguma maneira travado. O Espírito Santo, ele é sensível, ele não é ressentido, mas ele é sensível à nossa atenção a ele. Então, cada encontro, e nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis no encontro. Nós não temos que ser legalismo, eu não gosto de nada de legalismo. Eu cresci nesse ambiente, depois de igreja, de liberdade, onde nós podemos abraçar os irmãos, rir com eles. Aqui não é um lugar santo, que tu chega aqui não pode rir, não pode, né? Não, santidade está na presença do Senhor entre nós. Mas há momentos que nós precisamos concentrar o nosso coração e respeitar a presença do Espírito Santo. Então não estou falando isso só para hoje, porque eu vou falar aqui, quero que vocês deem toda a atenção para o Espírito Santo, mas para todos os encontros. A gente vai lá atrás e às vezes está mais disperso, né? Conversa, a gente às vezes vai lá atrás e alguém puxa um assunto com a gente, e a gente não quer constranger, não quer sair, mas está no meio do andar das coisas, do mover do Senhor. Então nós temos que ter todo o cuidado para que o Espírito Santo se sinta à vontade. É como ele chegar na nossa casa e a gente quer que ele esteja à vontade, que não está um agito, uma perturbação na nossa casa onde ele não fica à vontade. Então, que o Senhor nos dê esse coração de estar atento à presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer falar conosco hoje. O Espírito Santo quer trazer clareza, revelação, entendimento, e sairmos daqui também com uma atitude em relação à palavra que vai ser repartida. É tão bom a gente estar numa reunião que vem esse monte de gente aqui, pessoas convertendo, pessoas voltando do interior, né? Pessoas estão se chegando. Quando subiu o Mateus aqui, veio um monte, e alguém me disse, mas onde é que surgiu tanta gente? Eu disse, não, só vão apresentar um, mas é aquela turma toda que quer estar junto, né? E Deus está fazendo em toda a terra um mover. Se a gente observa as notícias, lugares que pareciam que estavam mais frios estão começando a brasa do Senhor. Tu vê, volta e meia eu recebo notícias da Europa,
gente se convertendo, gente sendo batizada, gente na Ásia se convertendo. Os especialistas dizem que o lugar onde mais se converte pessoas hoje é no Irã. Uma igreja subterrânea, uma igreja que não pode aparecer, que tu não pode ir lá na rua e pregar o evangelho. As pessoas têm que se esconder, correm risco, mas está crescendo. Eu me lembro de um retiro que nós estávamos, o Roberto Leandro também, um irmão que trabalha num país, não vou dizer aqui, né, mas ele trabalha num país desses do Oriente Médio, onde a igreja é subterrânea e há um crescimento. Então Deus está fazendo, nós estamos, parece que entrando num limiar assim, estamos num limiar para entrar num avivamento, né? As coisas estão se movendo, há oração para isso, há clamor para isso, mas as coisas não acontecem do nada. Deus, Ele age, Deus é poderoso. Opa, esqueci de ligar o meu cronômetro aqui, então tudo que eu falei antes não conta, tá? Vai começar agora. Tudo que as coisas estão acontecendo, algumas coisas aconteceram antes. Vocês, por exemplo, nós não estamos aqui do nada. Alguém nos falou do Evangelho. Alguém orou por nós na nossa casa. Há uma base, há um fundamento antes para estarmos aqui. Às vezes, quando nós estamos vivendo uma coisa maravilhosa com Deus, nós pensamos que é a gente. Deus está me usando, Deus está me tocando, que coisa boa. Aquele tempo lá era um deserto, agora é uma maravilha. Só que tu não esquece que muita gente estava no deserto orando para que chegasse esse tempo. Estava clamando para que chegasse esses teus dias. Pagou o preço do sofrimento do deserto para que tu tivesse água fresca agora. Eu quero compartilhar sobre, não sei se saiu mas não precisa também. Está aí. Glória a Deus. Eu estou desacostumado não estou acostumado com isso ainda. Cada vez que a Ana me pergunta qual é o título da palavra, me desestruturo, porque eu falo, agora o que eu vou, né? E eu não gosto, já que é para pôr um título, então vou pôr um título que faça a gente pensar um pouco. Então, quero falar sobre oração, apenas 2 aspectos, mas 2 coisas que precedem a resposta à oração. Não quero chegar aqui no final e dizer para vocês têm que orar mais, vão orar mais, vão buscar mais a Deus, né? De chicote na mão, mas realmente mostrar pela palavra que as nossas orações, elas são respondíveis. Mas tem coisas que precedem essa resposta. Deus quer responder às orações pessoais e as orações da igreja. Elas são orações respondíveis, mas nem sempre elas são respondidas, porque algumas coisas que devem preceder não acontecem. Vocês vão ver. Então não basta apenas orar, não basta apenas clamar, não basta apenas ter uma reunião de oração, se algumas coisas não estão antes, não acontecem antes. Então nós vamos nos esforçar, vamos lutar, mas às vezes não vamos ter resposta, porque algumas coisas estão impedindo as nossas orações e impedindo as respostas do Senhor. Então quero que vocês abram comigo, Lucas 18, 1 a 8. Abra na sua Bíblia, não fique olhando aqui para a tela, porque senão a gente fica mal acostumado, né, e não abre a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo 18. Quero falar desse primeiro ponto sobre orar sem esmorecer. Se alguém está anotando, então esse primeira coisa é orar sem esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8. Vamos ler tudo e depois vamos analisar um pouco desse texto para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais no entendimento dele. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Primeira coisa é que Jesus usava as parábolas para ensinar. Jesus gostava de ensinar as pessoas com histórias. Uma parábola, o que é? É uma história simples do cotidiano e que ilustra uma verdade espiritual. É claro que por mais que Jesus também usava parábolas para facilitar, muitas vezes eles não entendiam as parábolas, Jesus tinha que explicar. Mas a parábola é isso: tu conta uma pequena história e a pessoa compreende. Eu, por exemplo, falei no retiro de Páscoa agora. Quando terminei, por todos que eu passava, eles só lembraram de uma coisa da pregação: o papel higiênico. Quem estava lá sabe. Então, não contei uma parábola do papel higiênico, mas são coisas que nós guardamos. Se perguntar o que eu falei, talvez não lembre nada. Mas Jesus contava uma pequena história, isso chamava a atenção. Ele queria ensinar lições espirituais. E o tema dessa parábola já está aqui descrito no primeiro versículo. É uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Já está ali o tema. E esse tema aqui não é Jesus que falou: vou contar agora uma parábola. Não, os discípulos entenderam depois. Os discípulos foram instruídos depois e concluíram. Talvez Jesus explicou para eles em separado o que significava essa parábola. E aqui Lucas, relatando, ele então cita que é o objetivo dessa parábola. Então essa parábola, se nós ficarmos no primeiro versículo, nós já temos todo o ensino. Irmãos, nós temos o dever de orar sempre e não esmorecer. Boa noite, Deus abençoe, né? Bom domingo, bom dia das mães. Mas, se nós vamos entrar um pouquinho mais, essa história vai fortalecer o nosso coração e abrir o nosso entendimento para vivermos isto. Então, Jesus contou essa história, uma história que tem quantos personagens aqui? Quantos? Tem 3 personagens: o juiz, a viúva e o adversário. O adversário está esquecido lá, ele só é citado uma vez. O juiz e a viúva são citados outras vezes. O juiz é um homem que não teme a Deus. Ele é um homem injusto, ele não respeita a Deus, não respeita homem algum. Vocês já viram falar no Brasil de algum juiz injusto, iníquo? Eu trabalhei muitos anos com juízes. Graças a Deus, se eu não me engano, 9 juízes que eu trabalhei foram bons juízes. Então eu tenho uma boa referência de muitos juízes. Mas nem todos são justos, nem todos são corretos, né? E esse homem era um homem que não tinha respeito por Deus, não tinha respeito por pessoa nenhuma. E é uma viúva que tem um problema com o adversário. Não diz o que esse adversário estava oprimindo ela. Mas as viúvas, pelo contexto de Israel, ela era uma pessoa pobre, uma pessoa que perdeu seu marido. Assim ela perdeu a sua fonte de renda,
e algumas vezes tinha que colocar até os filhos para trabalhar e para pagar as dívidas que ficaram, porque aquele marido morreu. Era uma mulher que tinha um problema, e aquele homem, esse adversário, estava oprimindo, não diz o que é. E ela não tinha o que fazer, ela uma mulher pobre, uma mulher oprimida, uma mulher que ninguém dava um valor, e a única pessoa que podia resolver a situação dela, quem era? O juiz iníquo. E ela tinha uma única possibilidade, era convencer, a esperança dela era convencer aquele juiz a julgar a causa dela. Ela não podia ir para outro juiz, ela não podia reclamar para mais ninguém, ela só tinha aquele juiz. Então, o que é a estratégia dela? Ela vai lá e diz: faze-me justiça contra o meu adversário. E ela vai uma vez lá, bate na porta do juiz, e o cara abre e diz assim: o que a senhora quer? Faz-me justiça contra o meu adversário. Diz: não estou a fim de julgar a tua causa, tem outras coisas para fazer. Aí no outro dia ela ia lá: o que a senhora quer? Eu já não falei para a senhora? Faz-me justiça contra o meu adversário. Aí batia de tarde, batia de noite, batia de madrugada. O juiz começou a ficar o quê? Incomodado, porque ela estava importunando. A pessoa que está sempre batendo na tua porta, te chamando, ligando, mandando WhatsApp para ti, importuna. E aí chega num momento em que esse juiz, ele julga a causa dela. Não porque ele fosse justo, não porque ele estava com vontade de julgar a causa dela, mas por causa da importunação, e porque ele tem um medo. Qual é o medo dele? O texto aqui diz, na versão revista e atualizada que nós lemos, por fim, ele teme que ela venha a molestar-me. Essa palavra aqui é muito interessante. A palavra molestar a gente não sabe exatamente o que é, mas a palavra no original dá o sentido de agredir, de deixar o olho roxo, porque essa essa aqui, é nesse ponto aqui de dar o soco aqui, é de bater. Ele está temendo de que chegue no momento que ela vai lá e vai agredir ele. Era uma viúva persistente. Então, Jesus diz: observem, considerem o que diz este juiz iníquo. Então, Jesus, é interessante que ele usa muitas vezes o exemplo de pessoas más. Ele também tem aquele administrador infiel. Ele diz assim: observe o administrador infiel. Observe agora o juiz iníquo, o que ele diz. O que o juiz disse? Não quer, essa mulher está me importunando, vou julgar a causa dela, está me incomodando antes que ele me agrida. Então Jesus diz: observe o que ele diz. E aí ele faz a comparação então com o juiz iníquo e Deus. Ele diz assim: não fará Deus, não responderá a Deus, não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite? Ou seja, o que ele está dizendo? Se esse juiz iníquo, alguém insistiu, alguém bateu, alguém reclamou, ele atendeu, ele não temia Deus, não temia o homem, não queria julgar aquela causa e ele atendeu, assim também, ou muito mais assim, fará Deus aqueles que a Ele clamam de dia e de noite. Amém? Ou seja, há uma garantia, uma resposta de Deus de que Deus fará justiça. Mas qual é a condição? Clamar a Ele de dia e de noite. É uma oração insistente. E ele continua no texto dizendo, vou ler na minha versão aqui, que não é essa, é a revista e corrigida.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Parece que uma contradição. É demorado, é tardio, mas é depressa. Por quê? Para nós é tardio. Na nossa visão das coisas, demora. Mas na visão de Deus é depressa. Qual é a visão que está certa? A nossa ou a de Deus? É demorado ou é rápido? É demorado ou é rápido? Depressa, porque Deus diz que é assim. Nós continuamos achando que demora, mas Deus diz é depressa, é correndo, é em velocidade. Por quê? Porque depende da nossa insistência, de não esmorecer. É interessante que essa palavra esmorecer me fugiu aqui onde eu anotei, mas ela é a pessoa ficar extremamente esgotada, esmorecer, ficar totalmente deprimido, totalmente derrotado, esmorecer. E não esmorecer é no sentido de não ser vencido pelo mal. Não é apenas tu insistir, ser perseverante, é também uma luta contra o maligno. O maligno está por trás desse esmorecimento. O maligno está por trás desse desânimo. O maligno quer que tu desista. O maligno quer que tu não creia. Então, não esmorecer é uma luta contra o maligno. Deus, depressa, com velocidade, com rapidez, atenderá a nossa insistência com Ele. É demorado? Para nós parece, mas para Deus está no tempo certo. Amém? Então nós temos que começar a mudar a nossa visão e dizer: Senhor, eu vejo como algo demorado. Eu estou batendo, eu estou insistindo, eu estou clamando, Senhor, está demorando. Mas Deus está dizendo, Ele vai fazer justiça depressa. Então depende do nosso clamor, da nossa insistência. E no final Jesus diz assim: quando Ele vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? Por que Jesus fala isso depois de Ele falar sobre oração insistente? É porque a fé, ela é também resultado da oração insistente. Se não vai haver fé, ou vai haver pouca fé no final dos tempos, quando Ele voltar, é porque vai haver pouca oração. As pessoas, pela opressão, pelas dificuldades, elas desanimam de orar, desanimam de clamar dia e noite. Nós estamos vivendo esse tempo que Deus está fazendo muitas coisas, mas nós estamos vivendo num tempo muito difícil, muito desgastante. As coisas são desgastantes, as lutas são constantes, dentro das famílias, dentro da igreja, enfermidades, pessoas que não estão firmes no Senhor, pessoas que se afastam do Senhor, casamentos que se desfazem. É só ser pastor para saber como é que é isso, né? Não dá para desligar o telefone, não dá para desligar o WhatsApp. Está sempre acontecendo coisas, cada vez mais. Por que nós devemos insistir, então? Primeira coisa é que Deus espera de nós fé. Ele espera que a gente creia. E a fé, ela se manifesta na insistência. Se eu creio, eu não vou desistir. Eu sei que Deus vai responder, então eu vou insistir.
Não é assim, eu creio, então Deus faz, eu não vou orar mais, está nas mãos de Deus, agora eu vou deixar. Tem gente que faz isso, mas não é isso que a palavra diz. Descansar em Deus não quer dizer parar de orar. Oração não é para curar a ansiedade apenas. Então a gente acha assim, eu orei, agora eu entreguei, não preciso mais orar. Não, tu entregou a tua ansiedade, agora ora sem ansiedade. Sem ansiedade, com fé no Senhor, clama a Ele noite e dia. Segunda coisa, é porque Deus espera de nós também encontrar humildade. Porque quando nós não oramos, nós estamos confiando em outras soluções que não Deus. E quando a nossa solução é somente Deus, nós temos que nos humilhar e depender dEle. Senhor, não tem o que eu possa fazer. Eu preciso apenas da tua solução. E é por isso que eu estou insistindo. Julga a minha causa contra o meu adversário. E a terceira coisa, não estou dizendo que são só essas 3 coisas que nós devemos fazer na oração, devemos insistir, é por causa da paciência. Nós precisamos ser exercitados na paciência. A palavra lá em Hebreus diz que nos falta perseverança para alcançar as promessas. Nós queremos tudo rápido e pronto. Nós vivemos na geração das coisas rápidas, instantâneas. Quando começou o uso da internet, lembram? Não lembram, né? Porque agora está todo mundo, não sei qual é a velocidade. Tu tem até aplicativo que tu põe ali, qual é a velocidade? Assim a 1000, transmitindo dados, entra dados, sai dados, não sei o quê. Antigamente não. Vou voltar mais ainda. Quando era o telefone, aí eu tinha um irmão que morava fora, daí tu ligava, parece que a ligação, parece que ia caminhando para chegar lá, e quando tu já queria falar de novo, aí que chegava a resposta. Não sei se vocês são desse tempo. Não faz tanto tempo assim, não. Coisa de 40 anos atrás, logo ali atrás. Mas agora não. Agora tu, com o teu telefone, tu vê a outra pessoa, tu fala com ela, tu ri, tu chora. No mesmo momento. Deve ter algum delay, mas é imperceptível. Mas com Deus não é assim. É claro que tem coisa que Ele responde na hora. Deus é soberano e Ele pode fazer muitas coisas que não estão dentro da nossa caixa. Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer nada, mas Deus, Ele age muito em resposta às nossas orações. Então, amados, qual é a atitude desse primeiro ponto que nós precisamos ter? A atitude prática. É que nós temos que partir do nosso ponto, do nosso devocional diário, que é ter um tempo de oração e de palavra, e isso é muito bom, é muito precioso que todos nós tenhamos esse tempo com o Senhor. Uns é de manhã, outros é na hora do almoço, outros é de noite, outros é de madrugada, mas tu tem aquele tempo que tu lê a palavra, que tu fala com o Senhor. Então isso é precioso, mas Deus quer nos levar ainda a um patamar acima, alguns degraus acima, que é o de clamar a Deus de dia e de noite. Eu não quero constranger ninguém aqui, não precisa levantar a mão, eu vou levantar. Mas quando a gente vai passando uma certa idade e tu deita para dormir, tem uma hora da madrugada que tu levanta. É para orar, só pode ser. Aí tu já aproveita e vai no banheiro, mas normalmente é para orar que tu acorda. E tu vai, alguns é 1, 2, 3, 4 vezes na noite. E tem alguns que vão assim tateando, né? No escuro. Essa é uma hora para clamar de dia e de noite. Acordou? Vai lá, faz o que tu tem que fazer e ora. Deita. Tem uns que deitam a cabeça, uns que nem acordam, né? Fazem tudo, mas nesse tempo é hora de clamar, de lembrar da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, dos incrédulos, da igreja, dos problemas que surgem. Outras vezes Deus mesmo nos acorda de noite.
Às vezes a saída no banheiro, tu desperta e não consegue dormir mais. É triste ficar velho. Como dizia meu sogro, não quero mais ficar velho. Não ficou mais, está com o Senhor agora, está bem novinho lá. E é hora que o Senhor diz assim, desce da tua cama. Não estou dizendo que não pode orar deitado, eu oro muitas vezes deitado. Mas é hora que o Senhor te chama e tu tem que escorregar da cama de joelho para estar diante do Senhor de dia e de noite. Então nós temos que avançar do ponto precioso que é o devocional diário para um clamor de dia e de noite. E aí entra muito o bom papel do orar em línguas. Está dirigindo? Ora em línguas. Tem alguma possibilidade, conforme o tipo de trabalho, atividade, tu consegue às vezes fazer até orar em línguas. Ora, clama dia e noite ao Senhor. Então a nossa petição aí tem que ser incansável diante de Deus. Porque Ele disse que Ele vai fazer justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Amém? Perseverar na oração é como lembram daquela luta de Jacó e Deus, o anjo, lá em Peniel? O anjo está dizendo, está clareando o dia, tem que ir embora. Jacó disse, não. Olha que o cara é arrogante, né? É metido. Mas Deus deixou na palavra, não irás enquanto não me abençoares. Essa insistência, essa luta, perseverar é como uma luta que tu tem com Deus, só que aqui como se fosse com o adversário. Deus é o nosso amigo, mas é como uma luta que tu tem contra o adversário, que tu vai insistir, não, enquanto eu não derrotar esse inimigo, eu não paro de lutar. Enquanto Deus não me abençoar, eu não paro de orar. Nós temos esse direito em Cristo. Amém? Nós temos esse direito, não é uma invenção. Deus, o que é a primeira coisa? Não é a primeira coisa, mas quando nasce a criança, muitas coisas acontecem, mas o primeiro grunhido da criança, o homem já disse, chamou de pai. A mãe disse, mãe, né? Nós queremos que eles falem. Oh, que bonitinho. Qualquer coisa que ele diz é bonitinho. Deus também se alegra que a gente fale com Ele. Então Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer que a gente insista, Deus quer que a gente lute. E isto é uma condição para ter nossas orações respondidas. Então, se nossas orações não estão sendo respondidas, pode ser porque tu está clamando dia e noite e ainda o tempo de pressa de Deus não chegou, o tempo de pressa de Deus está chegando, ou porque tu não está orando de dia e de noite. É porque tu não está clamando, tu não está insistindo. Insista com Deus, porque Jesus ensinou a orarmos sem esmorecer. Amém? O segundo ponto é orar em sinfonia. Abram comigo Mateus 18, 18 a 20. Mateus 18, 18 a 20. Em verdade, vos digo que tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
E eu quero destacar essa palavra concordar aqui. O que é concordar? Essa palavra, no grego, ela é a palavra, a raiz dela é da palavra que nós usamos, traduzimos para sinfonia. Então, é soar juntamente, sinfonia. Essa palavra concordar é soar juntamente com um som. É soar junto, é um som junto. E aí é a sinfonia, você sabe, né? Que as orquestras sinfônicas tem várias pessoas tocando instrumentos diferentes e aquilo é harmonioso. E se desafina algum, a gente nota que não fica bem. Mas a orquestra normalmente é muito bem treinada e o som é maravilhoso. Não sei quem um coral, não sei quem já assistiu um lindo coral, uma linda orquestra tocando. Mesmo na TV, mesmo no YouTube, é fantástico. Cada coisa entrando no seu tempo, aqueles sons lindos, há uma sinfonia. Este é o sentido de concordar. Então, concordar, amados, não é apenas a gente ter a mesma ideia. Odilon, eu tenho uma ideia aqui, vê se tu concorda comigo. Tá? Vai sair o prêmio agora da Loteria Federal, né? Vamos jogar no número 1, 2, 3, 4, 5. Concorda? Concordo. Então vamos pedir a Deus, Senhor, concordamos e nós pedimos que tu nos dê o grande prêmio, que saia 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o bilhete. Concordamos? Sim ou não? Concordamos. Oramos? Sim. Vai dar? Pô, quem é que disse que não, né? Pode ser que dê. Quem é que já jogou no jogo do bicho aqui? Ah, mas vocês não são desse tempo, né? Eu já joguei no jogo do bicho, não jogo mais, mas joguei lá quando era guri. Primeiro ao quinto invertido, vocês não lembram nada disso. Ah, vocês são crente mesmo, glória a Deus. Mas jogaram em outras coisas pior, né? Concordar, amados, é isso, essa sinfonia. Ou seja, não é porque eu concordo qualquer coisa com meu irmão, senão seria isso, Deus estaria comprometido. É estar de tal forma, soar junto, estar em unidade. Quando Jesus fala que a gente não coloca remendo de pano novo em veste velha, porque ele não vai se ajustar ao outro, a palavra ajustar ali é sinfonia, sinfonel. Não vai dar sinfonia entre o pano novo e a veste velha. Não se ajusta. Jesus diz assim, quando ele fala lá em 2 Coríntios 6, ele diz assim, que harmonia entre Cristo e o maligno. Ele está fazendo uma pergunta, que harmonia tem entre Cristo e o maligno? Que harmonia entre o crente e o incrédulo? Aqui é a mesma palavra, sinfonia. Que harmonia, que sinfonia entre Cristo e o maligno? Tem algum acordo entre Cristo e o maligno? Eles pensam igual? Eles têm propósitos igual? Eles estão comprometidos com a mesma coisa? Então, concordar não é só 2 ou 3 pessoas quererem a mesma coisa, mas estar em harmonia. Agora, não é só estar em harmonia com um irmão, ou um grupo, porque a orquestra, ela tem um maestro. Né? Alguém aí já regeu alguma coisa? Músico da Assembleia, né? Lá. Rafael lá, não? Né? Fazer aquele 1, 2, 3, 4. Nunca viram isso aqui? Vocês não foram em culto bom, então, né? Um maestro. E quem é o maestro da igreja? É o
Espírito Santo. O maestro da sinfonia é o Espírito Santo. Então, amados, se nós queremos que as orações da igreja, que é muito no coletivo, sejam atendidos, nós precisamos estar em unidade. É unidade. Se a igreja está dividida, as nossas orações vão ter dificuldade. Eu não estou dizendo que Deus não faz, porque Deus faz muitas coisas, às vezes, quando tem muita coisa errada na igreja. Mas Deus quer responder e mover e fazer a igreja livre, uma igreja leve, uma igreja cheia do Espírito, cheia de alegria do Espírito Santo, uma igreja que está em unidade. Agora, estar em unidade, de novo, para reforçar, não é só os dois pensarem juntos. Temos dois exemplos negativos na palavra aqui. Tem um casal muito unido, a palavra diz que os casais devem ser unidos, mas tem um casal muito unido, eles são unidos demais, eles têm uma palavra só, o que um diz, o outro diz, o que um pensa, o outro pensa. É o Ananias e a Safira. Eles são muito unidos. É um casal que realmente tem propósitos iguais, eles fazem as coisas iguais, eles combinam antes. E quando eles chegam na frente de alguém, eles têm aquela mesma palavra. Eles não dizem, não, ele falou, não. Foi o que aconteceu. Ananias chegou e disse assim para Pedro, Pedro disse isso. Depois veio ela e disse assim, foi isso mesmo que vocês fizeram? Ela disse, sim, foi isso aí. União maligna, propósitos malignos, concordância maligna. Lá no Antigo Testamento, Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, e eles eram responsáveis, debaixo da autoridade de Arão, em de apresentar o incenso e colocar fogo, e apresentar diante de Deus, mas era só se eles fossem mandados, e eles resolveram por conta deles de fazer, e eles vieram na presença de Deus, e vocês sabem que em Apocalipse, o incenso fala das nossas orações. O incenso que sobe ao Senhor são as nossas orações. Então eles estavam em unidade, eles estavam orando, mas o fogo que eles apresentaram era estranho. Era uma unidade maligna. Então a oração deles não foi ouvida, pelo contrário, eles foram mortos. Tanto Nadab e Abiú como Ananias e Safira. Então, amados, unidade é todos fazerem o que o Espírito Santo diz para a igreja. Amém? A unidade não se alcança numa reunião. Temos um assunto para decidir, reúne liderança toda e diz assim, o assunto é esse, o que tu acha? O que tu acha? Tem essa ideia. Tem aquela ideia. Não sei o que, tá. Eu acho que vamos fazer assim. Isso não é sinfonia. Isso não é unidade. A voz do Espírito Santo é que tem que prevalecer. É a palavra de Deus. Muitas vezes nós fazemos em várias coisas essa concordância sem escutar o Espírito Santo. Não é democracia. E não é nem voto de todos. Todo mundo pode votar e todos estarem errados. Lá no deserto, só havia 4 pessoas que pensavam diferente no meio de 2 a 3 milhões de pessoas. Moisés, Arão, Josué e Caleb. E eles foram vencidos. O voto deles foi desconsiderado. E o que aconteceu? Toda aquela geração pereceu no deserto. Então não adianta nós termos boas ideias. Tem muita boa ideia na igreja. Eu tenho um monte de ideia boa também. E certamente vocês todos têm ideias boas. E não tem problema ter ideias boas. Às vezes é muito edificante, às vezes nós podemos ajudar a liderança com coisas que são boas ideias. Mas quando tu chegar, e eu incentivo, quando tu tiver uma coisa que tu acha que é boa, eu te incentivo, chega lá nos presbíteros e diz assim,
olha, eu estou pensando isso aqui, sobre a igreja, pensando em fazer isso, estou pensando que isso aqui é importante, estou pensando que isso aqui está faltando. Glória a Deus. Mas o presbitério tem todo o direito de te perguntar: tu orou sobre isso? Deus falou contigo sobre isso? E muitas vezes nós vamos dizer, né? Da mesma maneira, agora vai sobrar para os presbíteros, os presbíteros podem apresentar um projeto, um assunto para a igreja. E vão fazer, porque eles estão na frente. Mas a igreja tem o direito de perguntar: vocês oraram sobre isso mesmo? O Senhor falou com vocês? Onde é que vocês tiraram essa ideia aí, brilhante? E eu não estou aqui dizendo que é para considerar a palavra deles. Não é isso. Mas a sinfonia é pela voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito. E não é isso aqui eu usar agora para não atender a voz dos presbíteros. O Gilberto falou lá, disse, acho que vocês não oraram. Não é isso, amado. Nós andamos em amor aqui, em companheirismo, estamos servindo ao Senhor juntos. Mas nós temos como igreja participação. Nós podemos dizer, queridos, não me caiu bem isso aí, eu quero fazer para vocês em amor, em submissão, coração. Não que aqui os presbíteros vão errar em qualquer coisa, eles não erram nunca. Mas também não acertam sempre, né? Onde é que começa a sinfonia? Vamos abrir 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. A minha tradução aqui, Almeida Revista e Corrigida, diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. As orações do casal podem ser interrompidas. Às vezes não está tendo resposta dentro da nossa casa. Por quê? Porque não se está vivendo, não se está, nessa minha tradução que eu gosto, porque ela é conjunta, eles coabitai com ela com entendimento. Vocês são co-herdeiros da graça de vida. Coisa comum, a vida comum do lar, co-herdeiros, coabitar, unidade começa dentro do casal. Se orações não estão sendo respondidas, nós temos que começar dentro da nossa casa. Estamos unidos com a esposa, estamos vivendo a vida comum do lar, estamos coabitando com entendimento, estamos nos dando bem, um está dando no outro, né? Se dar bem não é um dar no outro, é andar em unidade. Esse é o primeiro marcante nível. Jesus falou em João 17 também sobre a igreja em unidade. Jesus disse para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, humildade. Então, mas a resposta às nossas orações como igreja depende da sinfonia que há entre nós. Começando com o casal, na família, pais com filhos. Como está o relacionamento dos pais com os filhos, de vocês que são filhos, não são pais ainda, com os seus pais? Como está o relacionamento dos irmãos de sangue? Tem unidade? Eu não estou dizendo que tem alguns que o irmão é incrédulo, ou é mau, entende? Não vai conseguir ter unidade com pessoas que não querem, muitas vezes, o Senhor. Mas entre nós, entre aqueles que são discípulos de Jesus, tu estás em unidade, tu estás bem com teu irmão, com as tuas irmãs? Entre os irmãos em Cristo, não pode haver entre nós divisões. Todos os discípulos têm que estar em unidade com a liderança. E a liderança tem que estar em sinfonia com os discípulos. Não é só
A congregação que tem que seguir os líderes têm que estar em sinfonia com a congregação. Os discipuladores, os líderes de grupo têm que estar em sinfonia. Os diáconos têm que estar em sinfonia, em harmonia, em unidade. As esposas dos diáconos têm que estar em sinfonia, em harmonia. Os presbíteros têm que estar em harmonia, em sinfonia. As esposas dos presbíteros têm que estar em harmonia, em sinfonia. Ou seja, todos têm que estar unidos. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, mesma alma. Jesus falando sobre a questão de demônios, mas o princípio que ele diz em Mateus 12, 25 é aplicável para a igreja. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O meu sogro, quando era vivo, a gente estava num almoço, em algum lugar, muitas vezes lá em casa, e alguém fazia uma oração rápida, ele fazia assim, ó, brincando, né? Assoprando para ver se subia a oração, porque ele gostava de uma oração mais longa, né? A igreja é dividida, não adianta soprar oração para cima que ela não vai subir. Estamos divididos, a oração não sobe. Aplica-se nela a lei da gravidade, ela desce. Mas quando estamos unidos, aplica-se a lei do Espírito, que sobe aos céus a nossa oração. Então, amados, não adianta a gente dizer, não, eu estou submisso ao meu marido, meu discipulador, aos presbíteros, mas a pergunta, e isso é bom, isso é muito bom, mas a pergunta principal é que o Espírito Santo vai dizer, tu estás de acordo com a vontade do Espírito Santo? Tu está fazendo o que o Espírito Santo está fazendo? A igreja está sendo movida pelo Espírito Santo? Então, amados, qual é a atitude prática para esse segundo ponto? Primeira coisa, nós temos que deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração para saber se nós não estamos divididos com alguém, ou com muitos, ou com algumas pessoas, ou com o próprio Deus. Ou se estamos orgulhosos, a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas o segundo ponto é que nós temos que deixar o Espírito Santo nos mostrar se não somos nós os causadores da divisão. Porque a gente sempre, não, se tu está com teu irmão, está com problema, vai até ele e tal, papapá, que tu errou, porque tu pecou, porque tu... Mas às vezes, nós causamos a divisão. Nós nos dividimos, nós estamos com o coração dividido, nós estamos com o coração ordenado, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os irmãos em sangue, com os irmãos em Cristo, com a liderança. E a nossa oração não vai subir. Eu lembro de um encontro que eu estava, e um pastor estava pregando, e ele chamou, ele disse, eu sei que aqui tem muitas pessoas com problema comigo. E ele disse, eu quero que todos vocês que têm problema comigo venham aqui à frente. Ele teve o coração humilde, e foi um monte de gente. Eu não estou dizendo que ele causou todos os problemas, mas certamente ele deve ter causado muitos, porque não ia ter tanta gente. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, porque eu tenho medo que se levante um monte de gente, tá? Me perdoem, por favor, meus pecados. Mas às vezes nós somos o problema, nós é que causamos a divisão. E nós estamos tratando com o maestro. Não adianta tu ter um violino que toca bem, se ele está em descompasso, está fora do tempo, se ele invade o tempo dos outros.
Imagina numa orquestra, tem aquele pessoal da percussão, já viram aqueles enormes tambores? Bum, bum. Aquele pessoal lá, eles têm alguns momentos que eles tocam, mas a maior parte do tempo eles não tocam normalmente. Imagina uma orquestra que o cara acha que ele tem que bater o tempo todo, o bumbo, ou a bateria aqui. Bate bateria do início ao fim, não sabe parar um pouquinho. Agora tem que parar, agora tem. Chega, termina o culto, os irmãos estão tremendo assim, né? Isso é muito importante, saber olhar para nós mesmos, se nós não somos os causadores do problema. Vou contar uma história que a história marca, uma parábola, uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas diz que num culto, uma congregação, pastor, um local mais tradicional, toda vez que ele pregava e terminava, e ele, só deixa eu desligar aqui, terminou tem 10 minutos ainda pela que o tempo que o Leandro me deu. Já estou quase no fim. Pastores assim, terminam o culto e eles vão lá na frente, todo mundo que passa, ele cumprimenta, paz do Senhor e tal, os irmãos, que palavra abençoada, que coisa boa e tal, que bênção. E aí ele saía e sempre tinha uma velhinha, nada contra as velhinhas são uma bênção, mas nesse caso era uma velhinha que tinha, que é o exemplo. E aí toda vez que ela passava, eles assim, vamos dizer que fosse o Carlão, pastor. Pastor Carlão, hoje a palavra foi para o Odilon, que benção. Tá. Aí vinha outra semana e pregava e tal. E ele, pastor, lá na frente, ficava na frente. Passava todo mundo, chegava a velhinha. Pastor, que benção. Essa semana foi para o irmão José Fernando. Muito boa palavra. E assim foi, o pastor já estava importunado com aquela senhora, mas ele, com respeito... Mas um dia caiu aquela chuva torrencial, ninguém foi no culto, a não ser a velhinha. E ele disse, é hoje. E aí ele pegou e falou nas pessoas que ficam criticando sempre os outros, as pessoas que ficam falando mal dos outros e tal. Terminou o culto e foi lá. A velhinha passou e disse assim, pastor, hoje o senhor pregou para o senhor mesmo, hein? Então, às vezes, nós olhamos para os outros e não olhamos para nós mesmos. Nós achamos que o outro causa divisão e, às vezes, quem causa somos nós. E nós temos que nos humilhar, porque nós estamos tratando com a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. A igreja não é nossa, não é de ninguém, é do Senhor. Nós temos que também considerar todos os irmãos. Andar em unidade é considerar todos os irmãos, considerar o que eles pensam. Às vezes tem umas ideias que é brabo de engolir, mas tu tem que escutar, tu tem que considerar a todos. Tem gente que também tem ideia, ele acha que a ideia dele tem que prevalecer. Quando tu diz, irmão, mas isso aí não vai dar. Não vou falar mais nada, nunca mais falo nada, nunca mais contribuo. Está sempre, considerar uns aos outros em amor. Nós temos que abandonar todo o projeto pessoal, toda a vaidade, orgulho, fazer tudo por humildade. Nós todos somos tentados constantemente ao orgulho, à vaidade, a aparecer. Todo mundo gosta de um tapinha nas costas, né? Que bênção, Mari, aquela palavra que tu trouxe lá, Mari, glória a Deus. E aí a gente diz, glória a Jesus, mas um pedacinho fica comigo aqui, Jesus. Submeter profundamente a nossa vida à direção do Espírito Santo. Só fazer o que Ele manda. Então Deus tem 2 pontos essenciais para nós, que nós precisamos atender para que as nossas orações pessoais e como igreja sejam atingidas.
respondidas. Isso é muito sério. Não nos distraiamos. Deus está fazendo coisas preciosas. Deus está trabalhando. Deus não para de trabalhar. Deus não para de trabalhar porque o Gilberto Daniel está dando problema para ele. Não para tudo. Mas se o Gilberto Daniel estiver alinhado com o Espírito Santo, vai fluir mais. Se ele não for uma pedra de tropeço, vai fluir mais. E temos que orar sem esmorecer. Amém? Orar sempre, sem esmorecer, essa é a palavra do Senhor. E eu gostaria de que a gente fechasse os olhos só para concentrar e pensasse um pouco nisso. Senhor, eu não sei qual é o nível e a intensidade de oração de cada um aqui, só Tu conheces, e Tu sabe a sinceridade, e Tu sabe o que Te agrada nisso tudo, Senhor. Nós não estamos aqui medindo espiritualidade de ninguém, Senhor, achando que uns são mais ou menos do que os outros. Mas essa é uma palavra para todos nós, Senhor, de clamar dia e noite, até que Tu nos faça justiça, até que Tu responda às orações. Aquilo que está travado em nossas vidas pessoais, aquilo que está travado no nosso casamento, aquilo que está travado com os nossos filhos, aquilo que está travado no relacionamento com os nossos irmãos de sangue, ou está travado com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos líderes e os líderes com os discípulos. Por favor, Senhor, remove essas pedras do caminho, Senhor. E nos leva a ter uma igreja que ore sem esmorecer. Para que a gente possa aproveitar os dias que estamos vivendo com uma intensidade, com um poder e com uma vida que nós ainda não vivemos. Desperta cada um aqui para a oração intensa, Senhor. E que, sobretudo, cada um também mantenha a unidade que já recebeu do Senhor. Que a Tua palavra nos exorta a permanecer, a perseverar, a manter a unidade que nós já recebemos. Guarda nossa mente e coração, quebra as barreiras entre nós, limpa o coração da Tua igreja, Senhor. Limpa o Teu corpo, a Tua noiva. Seja uma coisa grande ou seja uma coisa pequenininha entre nós, dentro da nossa casa, e nos faz um em Cristo. E que nós nos tornemos essa parte da igreja que anda em sinfonia, para que, como diz a Tua oração, Senhor, para que o mundo creia por causa desta unidade, desta sinfonia. E para que nenhuma das nossas orações sejam impedidas. Nós oramos porque nós confiamos em Ti, que é um Deus de resultados, um Deus de respostas. Ensina-nos a orar sem esmorecer, em plena unidade, em nome de Jesus. Amém.